Antes do vídeo eu queria apresentar algo aqui pra vocês. É uma história fantástica, uma distopia repleta de críticas atuais numa luta pela liberdade e contra a opressão. Aaron Fisher conta a jornada de um jovem aparentemente normal, que parte em busca do segredo da sua própria origem num mundo comandado pelos poderosos elementais. Pessoas nascidas com poderes formidáveis e que usam isso para se impor acima do resto da humanidade. É um conto fantástico inspirado em obras como Harry Potter e Jogos Vorazes, mas é totalmente único e repleto de temas contemporâneos. E você pode baixar todos os capítulos dessa saga de forma gratuita através do Instagram deles. Então corre no O Aaron Fisher, porque a cada 15 dias tem um capítulo novo para você, totalmente de graça. É só seguir o Aaron Fisher no Instagram e curtir essa ótima história. Ah, e aproveita para falar que você chegou lá pelo Nerd All Stars. O link pro Instagram deles tá aqui na descrição. Vindo de um futuro alternativo da Marvel, com uma das histórias mais confusas da editora. O seu nome real é Nathaniel Richards, e já foi chamado de alguns outros como Ramatut, Centurião Escarlate, Immortus, Rapaz de Ferro. Mas ele é mais conhecido como Kang, o Conquistador. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pra origem. Kang, o Conquistador, é o maior viajante do tempo do universo Marvel. E só de pensar nisso já dá pra entender que a sua trajetória é cheia de versões alternativas, realinhamentos da linha temporal e de paradoxos. Então eu vou tentar deixar do jeito mais fácil pra ser entendido, e mesmo assim pode parecer confuso e complicado. Tudo já começa de forma confusa na sua primeira aparição. Criado por Stan Lee e Jack Kirby, surgindo em Fantastic Four número 19 de 1963. E aqui, o personagem não surge como Kang. Reed Richards fica curioso com algumas inscrições sobre a época dos faraós e decide usar um equipamento de viagem no tempo criado pelo Doutor Destino, que foi abandonado no seu castelo depois do primeiro combate contra o vilão. Assim, o quarteto viaja até o passado, no Egito Antigo, e ali eles encontram o faraó Ramatut, que estranhamente fala inglês, sabe tudo sobre a equipe de heróis e está equipado com armas futuristas de alta tecnologia. Acontece que na verdade ele é um homem extremamente inteligente vindo do século 30. Uma época tecnológica e de paz. Inclusive em algumas histórias dito como século 25 e outras até como século 31. Mas esse futuro é tratado como a Terra 6311. Naquele futuro, ele via como eram os filmes antigos e as aventuras do Quarteto Fantástico. E essa ação o deixava empolgado. Então viver num futuro pacífico o deixou entediado. Querendo aventuras e conquistas, ele encontra nas ruínas de um antepassado planos para a criação de uma máquina do tempo, a primeira criada pela humanidade. E isso dá indícios que ele tem um parentesco com o Doutor Destino, o inventor da primeira máquina do tempo que surgiu na Marvel. Então ao recriá-la, o homem fez modificações na sua parte externa e a deixa com a aparência de uma esfinge. Assim, quando ele chegou até o Egito Antigo, com aquelas armas tecnológicas, ele fez aquele povo de escravo porque queria se tornar um conquistador. Assim se transformou no faraó Ramatut. Ramatut governou por 10 anos como um tirano. Chegou a ter um filho chamado Ramadis e teve vários conflitos nessa época. Inclusive, um dos seres com quem mais teve conflitos nesse período foi Ensabanur, o mutante que se tornaria com o tempo o Apocalipse. Quando o Quarteto Fantástico surgiu nessa época, os heróis então foram capturados pelo faraó. E para libertar aquele povo da sua tirania, o quarteto derrota Ramatut, mas o vilão foge nesse momento com a sua máquina para o fluxo temporal. Inclusive deixando a estrutura externa da esfinge para trás, e isso se tornou o que a gente conhece hoje como a Esfinge de Gizé. Ramatut foi para o tempo atual do universo 616, no século 20, e fica pelo espaço planejando seus próximos passos. Quando de repente se encontra com o Doutor Destino, e diz que ele é descendente de Victor Von Doom. Mas os dois levantam uma hipótese nesse momento.
E se eles fossem na verdade a mesma pessoa? E se Ramatut voltou no tempo e se tornou o Dr. Destino? Ou o Dr. Destino pode ter ido para o futuro e ter se tornado Ramatut e eles não têm memórias disso? Era algo tão complexo que nem eles conseguem explicar. Então eles próprios decidem não entender isso e simplesmente acham melhor pensar numa forma de se vingar do Quarteto Fantástico. Depois desse encontro confuso, em Avengers número 8 de 1964, o personagem aparece de novo, mas agora surge como Kang, o Conquistador. Ramatut tentou voltar para sua época, mas por alguns problemas com o fluxo temporal, ele acabou indo parar no ano 4000, onde a humanidade vivia em guerra. Os homens se tornaram bárbaros com armas tão tecnológicas que nem eles mesmos conseguiam controlar. E se inspirando então no Dr. Destino, ele cria o visual de Kang com uma máscara e uma espécie de armadura super tecnológica. E com o seu intelecto elevado, ele domina as armas e o povo facilmente, conquistando todo o planeta. Mas ser líder de um mundo devastado não era algo interessante. Assim como Kang, ele volta ao século 20, o presente do universo 616 na época, e diz que tá ali para conquistar a Terra no seu auge. Só que dessa vez, ele é detido pelos Vingadores. Com o tempo, inclusive, Kang passa a admirar a história dos Vingadores, e um dos seus maiores desejos como conquistador era triunfar sobre os maiores heróis que conheceu pelas suas viagens temporais, o que se tornou uma obsessão. E por isso, ele voltaria a confrontar os heróis várias outras vezes. As origens de Kang foram mais bem exploradas em vários momentos de forma realmente bagunçada. E por se tratar de viagens no tempo, realmente tudo era ainda mais complicado. Por exemplo, antes de chegar no ano 4000 e se tornar Kang, ele se tornou outro personagem, um vilão conhecido como Centurião Escarlate. Pelo fluxo temporal, ele surge em 1968, onde manipulou os Vingadores de uma linha do tempo alternativa contra os Vingadores tradicionais. Mas claro que foi impedido e assim ele volta para continuar a sua viagem para o futuro. Ou seja, daquele ponto no espaço em 1964, ele foi um pouco para o futuro criando esse caos como Centurião em 1968. Depois indo para o ano 4000, conquistando tudo e voltando para 1964, onde apareceu como Kang pela primeira vez. Eu falei que era confuso. Em 1984, a descendência de Kang, que acreditava vir do Dr. Destino, é colocada em dúvida. Acontece que Destino não foi quem construiu a primeira máquina do tempo. O homem que fez isso se chama Nathaniel Richards. Esse homem era um viajante do tempo e é pai de Reed Richards, o Senhor Fantástico. Nathaniel Richards viajou para o futuro e foi ele quem trouxe a paz para o século 30 para a Terra 6311. Ele é uma lenda nessa época, então um dos seus possíveis descendentes foi batizado com o mesmo nome em sua homenagem. Assim, Kang é possivelmente descendente de Reed Richards, porque o nome original de Kang é também Nathaniel Richards. Existem basicamente 3 formas de tratar as linhas temporais e viagens no tempo numa história. A linha do tempo pode ser única, linear, mas isso pode ser mutável ou não mutável. Mutável seria se uma pessoa volta ao passado e altera algo, isso altera a mesma linha do tempo, o que pode gerar um paradoxo. Imutável seria independente do que a pessoa faça no passado, as ações vão se repetir sempre, como se fosse o destino, porque aquela linha do tempo tem que acontecer daquela forma. E a terceira forma é a de realidades alternativas. Cada vez que essa pessoa fizer qualquer coisa diferente no passado, isso cria uma nova realidade que existe em paralelo da outra, e as duas podem coexistir. Normalmente as histórias são trabalhadas de uma forma ou de outra, mas para Kang aparentemente isso não importa e ele comanda o fluxo temporal como quiser. Conforme viaja mais e mais pelo tempo, Kang foi criando linhas temporais alternativas e até Kangs alternativos, que se reuniram num conselho de Kangs. Mas o Kang original, chamado também de Kang Prime,
Os manipulou e até substituiu muitos deles por robôs, expandindo seu domínio por várias realidades. Nessa época, ele também fundou Cronópolis, uma cidade fora do tempo, que reunia partes dessas realidades e épocas. Sendo tudo isso parte dos seus planos para expandir os seus recursos e para conquistar cada vez mais. E ali, inclusive, ele tinha o seu próprio exército especial, os Anacronautas. Só que Kang sempre foi obcecado pelo presente do universo 616. Assim, Nathaniel viajou até 1901, onde adotou o disfarce de Victor Timely, um inventor com tanta influência e conhecimento em tecnologia que teve impacto até mesmo na criação do Tocha Humana original, iniciando a Era dos Heróis, ainda quando a Marvel se chamava Timely. Se não bastasse tudo isso, a parte mais complicada da cronologia de Kang é a existência de Immortus, uma das suas versões alternativas. Immortus surgiu em Avengers número 10 de 1964 como apenas mais um vilão viajante do tempo, de início especializado em usar figuras históricas para atacar os Vingadores. Acontece que Kang se tornou Immortus quando, já cansado das batalhas e conquistas, num futuro distante, ele se torna um estudioso das linhas temporais, até que foi abordado pelos Guardiões do Tempo, tidos como os últimos seres do universo. Eles ofereceram a Immortus a tarefa de cuidar das linhas cronológicas, em troca de não conquistar mais realidades e garantindo que elas sigam inalteradas. Em troca disso, ele seria imortal. Mas, como viagem no tempo é uma coisa complicada, Kang, o Conquistador, quer conquistar. Então essa versão acaba confrontando a sua versão de Immortus, os tornando em inimigos, mesmo sendo a mesma pessoa em pontos diferentes da linha do tempo. Inclusive Immortus já teve um conflito contra Kang e até mesmo com Ramatut ao mesmo tempo. 3 versões de Nathaniel de linhas temporais diferentes. Na saga Vingadores Eternamente de 1998, Kang e Immortus realmente travam uma guerra um contra o outro, com os Vingadores no meio disso tudo. E Kang até se alia aos heróis, porque ali é revelado que muitos eventos importantes dos Vingadores nessa época foram causados por Immortus. Como por exemplo, a criação do Visão, utilizando uma versão alternativa do Tocha Humana original. Os esforços para eliminar os filhos da Feiticeira Escarlate e a manipulação da própria Wanda. E no fim, Kang e Immortus de fato se tornam 2 entidades independentes, seguindo cada um o seu próprio caminho. Em 2001, Kang volta num novo ataque ao presente e finalmente ele consegue o que sempre desejou: conquistar a Terra do século XXI. Num ataque em larga escala, ele consegue fazer com que as nações da Terra se rendam depois de destruir Washington, criando assim a Dinastia Kang. Nessa investida, ele tem uma nova versão do Centurião Escarlate do seu lado, que ele apresenta como seu filho Marcos. Mas na verdade é revelado que Marcos é mais um dos vários clones de Kang. E claro que o triunfo do vilão não duraria muito, porque os Vingadores contra-atacam e o derrotam. Em 2005, a gente conhece um pouco mais sobre a juventude de Nathaniel Richards. No século 30, Nathaniel sofria bullying e num desses ataques ele teve a garganta cortada, o deixando 1 ano em coma. E depois, durante a sua recuperação, foi quando ele ficou assistindo filmes de ação do século 20 e os atos heróicos do Quarteto Fantástico, como visto da primeira vez. Só que dessa vez, Kang surge para a sua própria versão mais jovem antes disso acontecer e ele o salva. Nesse momento, alterando a linha do tempo e criando uma nova versão dele mesmo. Kang mostra para sua versão adolescente como vai ser o seu futuro, e isso deixa o jovem Nathaniel horrorizado e ele tenta fazer de tudo para evitar esse futuro. Desse jeito ele volta no tempo até o século XXI, onde assume o codinome de Rapaz de Ferro e funda os Jovens Vingadores, como inclusive eu já mostrei no vídeo sobre a origem do grupo. Quando o Rapaz de Ferro entra em conflito direto com Kang, ele se vê obrigado a voltar ao seu lugar no fluxo temporal, para garantir que o presente não sofra mudanças drásticas.
Mesmo assim, ele retornou para ajudar os Jovens Vingadores algumas vezes, como visto em A Cruzada das Crianças de 2010. O problema é que ele ia ficando cada vez mais agressivo, principalmente depois da morte de Cassie Lang. E isso era um indício que a sua transformação para Kang, o Conquistador, independente do tempo ou realidade, era algo inevitável. Tanto que em 2013, ele próprio surge como Kid Immortus. Em 2016, só porque todas essas versões não pareciam ser o suficiente, surge um novo vilão chamado Mr. Griffon, que mais tarde seria revelado como mais uma nova encarnação de Kang. Essa versão foi gerada porque houve um glitch na linha temporal, fazendo Kang ser dividido em várias versões de si mesmo, e uma delas ficou presa nos tempos atuais do universo 616. E ao perceber que não conseguiria voltar para o seu futuro, essa versão de Nathaniel Richards decidiu criar o seu império ali mesmo, mas não tão evidente. Por isso assumiu a identidade de Mr. Griffon, atuando como CEO de uma empresa chamada Kang Enterprises, que era rival das empresas Stark. E claro que logo ele foi derrotado pelos Vingadores, voltando para o fluxo temporal. Com tantas versões alternativas do mesmo personagem por causa dessa bagunça no tempo, o maior mistério de Kang continua sendo o seu passado. Nunca foi oficializado se ele é descendente de Nathaniel Richards ou de Victor Von Doom. Mas tem um ponto no meio dessas histórias que poderia responder isso como sendo os dois. Nathaniel Richards, o viajante do tempo original, é também pai de Christoph Bernard, um jovem que foi adotado por Victor Von Doom e até chegou a usar mais tarde o título de Doutor Destino por algum tempo. Ou seja, Christoph é descendente tanto de Richards quanto de Von Doom. Então pode ser ele um antepassado do homem que no futuro se tornaria Kang, o Conquistador. Kang é especialista em manipulação do fluxo temporal, além de ser expert em tecnologias avançadas e futuristas, tendo uma inteligência a nível de gênio, talvez muito pela sua descendência. A sua armadura é altamente tecnológica, servindo como meio de transporte pela linha do tempo, além de aumentar suas capacidades como força, velocidade e resistência, criando também campos de força e campos gravitacionais. E o vilão tem ao seu dispor um vasto número de armas futuristas. Nas suas viagens temporais, Kang teve uma relação muito forte com o grande amor da sua vida, Ravonna, a princesa de um dos locais que Kang conquistou. Kang queria que Ravonna reinasse ao seu lado, mas ela o rejeitou na primeira vez para aceitá-lo depois. E entre várias idas e vindas, além de mortes e renascimentos, eles passam a ter uma relação bastante conturbada. Muitas vezes porque Kang fica dividido entre escolher o amor da sua vida ou realizar as suas conquistas. Fora dos quadrinhos, Nathaniel Richards já apareceu como Ramatut na animação do Quarteto Fantástico e em X-Men Evolution. E como Kang, apareceu nas animações Avengers Earth's Mightiest Heroes, Avengers Assemble e em Marvel Future Avengers. Nos jogos, Kang já apareceu em Marvel Avengers Alliance, Marvel Conquest of Champions e Lego Marvel Super Heroes. E em live action, ele nunca apareceu, mas o personagem já foi confirmado para surgir em breve no MCU, mais precisamente no filme Homem-Formiga 3. Kang já passou por vários momentos da Marvel, como as Guerras Secretas, em conflito com os próprios vilões. Já teve problemas com os Inumanos na saga Inumanidade, e até já trabalhou com heróis e anti-heróis como Adam Warlock. Por isso, dá pra ver que o personagem não circula só por toda a linha do tempo, mas também por todas as partes da Marvel. Dono de uma história confusa de se colocar numa ordem cronológica por causa das inúmeras ramificações tanto temporais como dimensionais, ele é basicamente um paradoxo vivo. É um personagem que não gosta da diplomacia e administração, o que ele gosta é de guerra e conquista. Por isso, é um vilão não só do Quarteto Fantástico ou dos Vingadores, mas um vilão de todas as eras e realidades. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história de Kang, o Conquistador. Me segue lá nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu
e até mais.